Então, Márcia, eu vou te explicar quais são os passos que você tem que fazer para poder fazer esses exercícios de malharia. Quais são os passos importantes aí que eu, pelo menos, sigo para poder fazer qualquer coisa relacionada à malharia e à produção, que é exatamente o que a professora pede. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o LFA. Essa é uma das coisas mais importantes, porque com o dado do LFA, você consegue fazer todos os outros cálculos que eu vou mostrar mais pra frente. Então, como que vai ser? O LFA é o consumo de linha. E a professora deu o dado do consumo em 100 agulhas. E o que significa isso? Ela tá falando que em 100 agulhas é consumido 33 centímetros e 20 centímetros de acordo com esse ligamento. Mas beleza. O cálculo ele não se resume só a isso. Por quê? Porque você tem que ter o dado em mente do total de agulhas, que é 2.800. A partir de 2.800 você vai poder fazer a regra de 3 e realmente saber o LFA. Então, como que vai ser? Em 100 agulhas, você consome 33 centímetros. Mas e em 2.800 agulhas? Quanto que vai ser? Se você for fazer esse cálculo, vai dar 924 centímetros. Mas o LFA você sabe que tem que ser em metros, então é só você deslocar duas casas que fica 9 metros e 24 centímetros. Tá bom, mas o que significa isso? Tipo, como que eu consigo visualizar 9 metros e 24 centímetros? Isso significa que em 2.800 agulhas é consumido 9 metros e 24 centímetros nessa primeira linha. Nessa primeira linha aqui. E também nessa linha aqui e nessa linha. Por que eu tô falando isso? Porque 33 é maior que 20. E qual dessas linhas você acha que consome mais? É a que tá fazendo só malha, não é? Em relação às que tá fazendo fang. Então, esse número maior, porque a gente vai fazer com outro número de 20. Esse número maior se refere ao que tá fazendo mais, que tá dando mais voltas, que é justamente a malha. Então, o LFA de 9 metros e 24 centímetros, é para linha 1, 3 e 5. Essas três tem 9 e 24. Isso é importante mais para frente, nos cálculos. Da mesma forma, você vai fazer com 20 centímetros. A regrinha de 3, você vai ter 580 centímetros, que é igual a 5 metros e 80 centímetros. Que você vai colocar, justamente nos que estão fazendo fang, que é o segundo, o quarto e o sexto. Então, o outro LFA é 5 metros e 80 centímetros. Esse é o primeiro. E esse é o segundo LFA. Beleza, temos dois valores. O que tem que fazer agora? Já que eu falei que a primeira coisa tem que ser o LFA. Bom, a segunda coisa que a gente tem que fazer é tirar metros
por volta. Essa é a coisa muito importante, porque é aí que vai entrar esses numerozinhos que eu não coloquei à toa. E por quê? Porque você vai pegar assim, os dois LFAs que você tirou, você vai colocar aqui bonitinho. 9,24 e o de baixo, 5,80. E você vai multiplicar pela quantidade de vezes em que eles aparecem lá no seu rapport, porque isso aqui é um rapport do ligamento, certo? E quantas vezes ele aparece? Quantas vezes o 9,24 aparece dentro desse rapport? 3 vezes, não é? Porque é o primeiro, o terceiro e o quinto. E a mesma coisa para o outro, o segundo, o quarto e o sexto. Então, ambos aparecem 3 vezes no rapport. Aí, coloco 3 aqui. Beleza? Você vai multiplicar os dois pelo número de repetições de acordo com os alimentadores. E o que significa isso? Não sei se você lembra que o professor Miura explicou isso uma vez, que você vai pegar o número total de alimentadores, no nosso caso 102, e você vai dividir pelo rapport. Esse é o nosso rapport. Quantas vezes tem esse rapport? 6 vezes. Então, o que você vai fazer? Opa. Quanto que é 102 dividido por 6? 17. 17 o quê? Repetições. Isso significa que 17 vezes vai se repetir isso daqui até você conseguir em 2.800 agulhas. É isso que significa. Ainda não tem o dado de quantos metros vai ser, nada disso. Só tem o LFA, que é quantos vai ser consumido em 2.800 agulhas, mas ainda não tem o comprimento que você quer, né? Que é justamente no final que você vai calcular a produção. Só que, assim, isso aqui é o máximo de repetições que dá para fazer, de acordo com o seu rapport. E tudo bem. Você conseguiu o dado que é 17 repetições. Você coloca na fórmula, 17. A gente tá fazendo o que até agora? A gente tá fazendo metro por volta. Metro por volta do primeiro e do segundo LFA. Esse é o primeiro LFA que a gente calculou e esse é o segundo. A gente multiplica por quantas vezes ele aparece no rapport e multiplica também pelo número de repetições de acordo com o número de alimentadores. Se a gente fizer o cálculo, que é só multiplicação, a gente tem que isso aqui dá 471,24 e esse dá 295,80. E aí o que tem que fazer é somar, porque são duas LFAs diferentes, no final tem que dar uma coisa só. E isso aqui dá 767,04 metro por volta. E é de acordo com isso, esse dado, que você vai para o terceiro passo, que é grama por volta. E o grama por volta não é muito assim, ó, meu Deus, o que fazer? Porque é CKPN, é o que a gente sempre faz, né? Então, a gente coloca aqui, ó, CKPN. É simples. A gente vai pegar esse valor cheio, então não vai mais mexer com 2 LFAs, não tem nada a ver mais. A gente só tem uma coisa agora. Até agora a gente só tem uma coisa. Então, a gente vai pegar justamente esse valor, 767,04. Isso aqui é o C.
vezes a constante, que a gente sempre usa ela, 0,59, é igual ao peso, que é justamente o que a gente quer descobrir, que é grama por volta, multiplicado por 28, porque foi dado que é 28/NE, 1NE, na verdade, o fio. Então, a gente vai usar esse dado e colocar aqui. A gente vai isolar o P, né? Então, vai ficar 767,04 multiplicado por 0,59 e tudo isso dividido por 28. E isso tudo é igual a 16,16, de novo, grama por volta. Beleza. Então, o que a gente fez até agora? A gente tirou 2 LFAs e a gente tirou metro por volta desses 2 LFAs. E a partir desse resultado de metro por volta, a gente tirou grama por volta. A gente tem metro por volta, a gente tem grama por volta. Isso já é o suficiente para descobrir quilograma por hora, que é o que está pedido no enunciado. E aqui é muito simples. Por quê? Você vai pegar justamente esse valor de massa, você tem grama, e você vai colocar na fórmula de grama por hora. Então, 16,16 multiplicado pelo RPM, não confunde com esse daqui de cima. Tipo, isso aqui foi proposital. Mas, assim, a gente vai usar sempre o RPM, tá bom? Nesse caso é 30, então a gente coloca aqui na fórmula. Vezes 30. Vezes 60. Para passar para hora. É aquela conversãozinha. Vezes a eficiência. A eficiência, você já tem que converter ela. A professora, não sei se você lembra que a professora disse que se você não quiser converter, colocar aqui direto 96, você vai ter que dividir por 100 no final. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer do jeito que a professora explicou. Então, eu vou passar para decimal. 0,96. Tudo isso dividido por 1000. Para você ter o valor de 27,92 quilograma por hora. E é isso. Esse é o passo a passozinho bonitinho para você conseguir quilograma por hora. Daí, o que pode acontecer? Oh, meu Deus, eu fiz todo esse passo a passo, só que chegou nesse daqui, ó, no segundo, porque eu fiz o primeiro. No segundo, quando chega nessa parte aqui, ó, de fazer as repetições, dá um número quebrado. Tipo, não dá certinho, que nem deu aqui, ó, bonitinho. Dá um número quebrado. O que fazer? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, você vai fazer a mesma coisa, 102 dividido pelo número aqui. No caso, são 1, 2, 3, 4. Então, vai ser o 4 aqui, ó. E aí, o que vai dar aqui? Vai dar 25,5. E aí, o que significa isso? Como que vai ter 25,5 repetições? Bom, se você pegar o 25 e multiplicar pelo 4, você vai ter 100, certo? Você vai ter 100. E esses 100 vão ser as repetições. Então, vai ser 100 alimentadores que você vai usar
100 alimentadores e 2 vão ser anulados. Então, o que significa? Vão ser realmente 25 repetições. Isso é fato. Só que, por causa desse 0,5, vão ter que anular 2 alimentadores. E continuar usando o 100, porque no total são 102. Então, a gente tira 2 e segue. Todo o resto, pro 2, pro 3 e pro 4, são iguais ao que eu fiz aqui.